Abra a sua Bíblia, fazendo um favor. Livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias 4, 6. É o texto que a gente vai meditar nessa noite. Graças a Deus. Muito interessante esse texto. Aleluia. E ele diz assim para nós. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler de novo. E prosseguiu. E ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Atos capítulo 3, verso 1. Atos 3, 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar ao pátio do templo, pediu uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou, mas eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente, vai dando glória a Deus, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, e pôs em pé, e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Você pode dar um glória a Deus? Fala comigo assim: hoje os meus pés se tornam fortes. Você pode assentar-se. Graças a Deus. Terminou de sentar? Dá uma linda salva de palmas. Irmãos, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes a gente quer colocar coisas goela abaixo. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma que é o melhor, mas para que as pessoas possam ter atitude, elas têm que ser conduzidas que nem gado, e assim não funciona. Alguém conhece a Cracolândia lá em São Paulo? Conhece? Conhece? É o lugar, Adriana, é o lugar, meu querido, é o lugar... Eu vou usar a expressão, eu não vou usar a expressão, porque nosso culto é gravado. Mas é o lugar da maior tristeza que você possa imaginar debaixo desse céu. Onde vivem pessoas todas sujas, imundas, fazendo suas necessidades naturais na própria roupa, no chão, onde tem mães, e tem avós, e pais, que vão todo dia lá, Romualdo e Silva, louve a Deus pela sua casa, todo dia lá, para ver se consegue pegar o filho dele, a filha dele, e levar para casa, mas eles preferem morar ali. A política do Estado fez uma tentativa de mudança. Agora eles estão esparramados, estão ali na Praça da Sé, estão ali perto do conselho onde nós trabalhamos. Eles andam que nem zumbi para a rua, e aí uma pedra de crack é tabelada em R$5, não sei se subiu, mas é a tabela. E quem vende a pedra precisa de R$5. E quem usa a pedra
precisa dos 5 reais para comprá-la. Então vive mendigando, pedindo esmola, pedindo pelo amor de Deus que alguém dê uma moedinha, para que eles possam ajuntar ali e lá cheirar uma pedra. Se você estudar sobre o crack, você vai ver que quando uma pessoa coloca aquela pedra no cachimbo, é muito fácil identificar uma pessoa que é craqueira. Seus dedos estão tudo queimados pelo fogo, porque ele tem que colocar o isqueiro aqui, debaixo da pedra, para queimar a pedra, para que ele inala aquilo lá. E aí, então, queima a ponta do dedo. Não dá 1 minuto, é 45 segundos, a pessoa fica doida. Ela começa a sentir o êxtase que o vício está trazendo para ela. Mas, Ivão, o que é mais triste é que se você contar até 20 segundos, o efeito passa. Então, em 45 segundos, a pessoa fica doida. Em 20 segundos acaba. Ele precisa de outra, por isso que vicia. Por isso que é um vício rápido. O Senhor proteja a tua casa. O Senhor proteja a tua família. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? E agora, então, os traficantes, os vendedores de pedra, eles estão alugando cachimbo. Você não tem os 5 reais? Olha só, Ana, não tem os 5 reais, você tem R$1. Então você vai até quem tem o cachimbo com uma pedra já usada e você vai inalar 2, 3 tragadas no cachimbo que alguém já usou, com o isqueiro na mão de alguém, para que quando ele achar que já deu R$1, ele desliga. É humilhação demais, né? É pisar na garganta do ser humano, não é? É o diabo escravizando corpo, alma, espírito de alguém de uma forma muito séria. Mas a pessoa quer ficar ali. Então não adianta uma força agora de uma polícia, infelizmente. O nosso país não pode você pegar essa pessoa e levá-la para uma clínica. Não, ela tem que querer ir. Nós aqui já levamos muitas pessoas para a clínica, a gente leva, nós estamos com 4 pessoas na clínica, aqui da nossa igreja, aqui dos nossos meios, que nós estamos sustentando numa clínica de recuperação. Eu não falo isso, não precisa falar, mas a gente mantém isso há 10 anos, uma parceria com uma clínica. Mas a gente já levou pessoas lá, e no mesmo dia teve que voltar a buscar. A gente leva a pessoa lá. No mesmo dia, a gente teve que voltar a buscar. Ou a família foi buscar. Porque a pessoa não pode ficar lá obrigada. E ela prefere, então, voltar ao vício porque ele melhorou meio-dia. Melhorou 1 hora. Eu gosto quando alguém procurado pela polícia, que a polícia vai prender, ou o tráfico vai matar, porque aí ele não sai de lá, ele fica lá pelo menos 30 dias. E nesses 30 dias que está lá, está ouvindo a palavra de Deus. E eu estou confiando no poder do Espírito Santo de ação naquela vida. E às vezes, irmãos, a gente fala assim, meu Deus, por que não entra? Dá vontade de colocar dentro da cabeça da pessoa que Jesus liberta. Mas não é por força. Você que às vezes tem dentro da sua casa alguém que não é crente ainda, que não serve a Deus, ele está vendo a melhora da casa dele por causa da sua fé. Ele está vendo que Deus está transformando a sua família por causa da sua fé. Deus está abençoando. Mas não adianta forçar. Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que buscar a Deus por ele, porque algum dia o Espírito Santo vai agir e vai formar uma alavanca naquele coração.
e essa pessoa vai aceitar Jesus como Salvador. Eu quero profetizar aqui, porque eu sou um pregador que profetiza para a sua vida. Eu profetizo a palavra. Olha o que eu vou profetizar. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Os seus vão morar no céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas não é por força. Não é por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra foi dada a Zorobabel, através do profeta Zacarias. E quem é Zorobabel no contexto de todas as coisas? O construtor do templo de Jerusalém. Ele foi reconstruir o templo. E quando ele chega para reconstruir o templo, ele estava com uma situação muito complicada e precisava que aquele povo que estava voltando do cativeiro da Babilônia, eles pudessem livrar as suas mentes do cativeiro. Vamos provar para você. Ageu capítulo 2. Livro de Ageu capítulo 2. Ageu é outro profeta que profetizou juntamente com Zorobabel sobre essas questões. No 21º dia, Ageu 2, é isso mesmo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pode seguir. Perguntastes, volta, vai para o 3. Fazendo um favor. Quem de vocês viu esse templo e o seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada do que vocês veem agora? Alguém conseguiu ver o templo que está destruído aqui, na glória de Salomão? Alguém conseguiu enxergar a grandeza que era este lugar? Olha o que é hoje, nada. Ao 3, 4. Coragem, Zorobabel. Aí, ó. Declara o Senhor coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem. Já está com coragem? Ao trabalho. Vamos trabalhar agora. Ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus está nesse lugar. Uma coisa que eu tenho certeza, Deus está na sua casa aí no santo nome de Jesus. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, Deus está com a nossa vida para abençoar a sua, porque senão você não vinha. Irmãos, para ver pregador tem muitos melhores do que eu. Para ver pregadoras tem muito melhor que a pastora Lourdes. Eu sou um contador de história. A Lourdes ainda tem um diferencial. Mas eu quero que você entenda o seguinte: você está aqui porque Deus está aqui para abençoar a sua vida no nome de Jesus. Olha o 5. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. 6. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. 7. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Verso 8. Tanto a prata como o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Verso 9. E a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a palavra que veio através de Ageu, e se você vai aplaudir, você vai aplaudir forte. Porque um pouco antes desse capítulo 2, o povo que estava voltando do cativeiro começou a dizer assim, Felipe e Marcela: os recursos são poucos. E Deus respondeu: minha prata é o meu ouro. Vai faltar condições. Não, eu trarei condições para vocês. O importante é que eu estou junto com vocês. O importante é que a minha mão está junto com vocês. Oh, meu Pai. E aí ele fala assim: a glória desta casa será maior do que a primeira. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que a gente precisa de algumas alavancas.
Tem uma tela, segunda tela? Tem uma tela aqui, ó. Volta aquela tela. Background. Acertei, os professores? Fala para mim, repete aí. Background. Até colocaram ali para mim ler aqui, ó. Um background. Aleluia. Estão podendo, hein? A palavra é inglesa. É muito usado hoje em cursos, em treinamentos, galeria que me vê também. Background. Ela significa bagagem, conhecimento, base ou história. Segura a tela aí, não muda a tela por enquanto. E esta palavra é muito usada, sabe por quê? Porque dizem os especialistas, e isso é verdade, eu acredito nisso, senão todo mundo, irmãos, deixa cair do céu e vamos seguir a vida. Não. Que a experiência de uma vida, por exemplo, um dia eu aprendi com a minha mãe, ela errou a mão na carne e pôs mais sal. Quem já fez isso aqui? Ficou uma salmoura aquela carne, não dá para comer. Comia aquela carne com 1 litro de água. Só que não podia jogar a carne fora. E ela jogou batatas dentro da carne, Tom e Fernanda. E ela coloca batatas dentro da carne, e a batata dentro da carne, ela absorve uma parte do sal, e ela fica uma carne tranquila. Pelo menos com meio copo de água você come a batata e a carne. Isso é experiência. Isso é experiência. Não é? A experiência da vida é muito séria. Treinamento é muito sério. Pessoas são treinadas. As pessoas são treinadas para certas situações. Certas situações exigem um treinamento. Exige uma bagagem. Uma preparação. Por isso que alguns estudam lá 5 anos. Tem algum dentista aqui na igreja? Um dentista, por exemplo. O dentista, ele trata na boca das pessoas, primeiro ele começa com um boneco. Então coloca lá um boneco de borracha, que tem dente, tudo certinho, para ele mexer. Você imagina colocar um dentista para cuidar de uma boca que nunca abriu? Que ele nunca abriu? Senhor da glória, sangue e fogo. Cara que corta cabelo, um cabeleireiro barbeiro, ele vai treinando com peruca. Quando a gente era criança, a mãe mandava a gente cortar cabelo sempre com alguém que estava aprendendo para não pagar. E ela não se preocupa não, porque o cabelo cresce. Mas fazia cada caminho de rato na cabeça da gente. Quem já passou por isso aqui, levanta sua mão. Já, então? É sério. Então, a pessoa treina em peruca, até ela vai se preparando. Olha só, hoje eu prego em muitos lugares. Muitos lugares. Eu prego hoje, às vezes, em lugares que tem 5.000 pessoas, que tem 6.000 pessoas. Às vezes faz alguma live aí, que esse dia a gente fez uma live e tinha 16.000 casas conectadas. Meu Deus, é um absurdo. Agora, você está vendo ali, tem 16.000 casas, tem 5.000 pessoas. Você não vai tremer? Não, porque você já está preparado para aquilo. Você veio sendo preparado no dia a dia. No dia a dia. Aí chegam as batalhas maiores, você consegue enfrentar e tirar de letra aquilo lá. Aquilo não te empolga, porque aquilo também não pode te empolgar, porque aquilo é de vez em quando. O normal é o culto da gente. Mas você tem que ser preparado para algumas situações. E preparação, às vezes, a gente não tem muita paciência. A gente quer que as coisas sejam rápidas. Mas, às vezes, existe esse background que é importante na vida do ser humano. No livro dos 120 dias, acho que é a lição 35, 36, fala que
a pessoa chegou em casa e viu uma penca de banana verde, bem verde ali, penca bem verde. Ele falou assim, nossa, minha mulher comprou uma penca de banana verde. Ela vai esperar madurar a banana para poder comer. Ele teve que viajar, ficou uma semana fora. Quando ele chega, as bananas estavam não amarelas, estavam marrom. Estavam passando já. Aí ele falou assim, nossa, minha mulher acho que está pinel, porque ela compra a banana verde, ninguém come. Agora amarela nós não comemos. E agora ficou marrom, assim, bem madura demais. Acho que ela está esquisita. Só que ele chegou em casa e viu aquilo e não falou nada, porque ela estava dormindo. De manhã ele acordou, está no livro lá. E ele sente, lá do quarto, um cheiro de banana sendo cozinhada, ou cozida. Ela comprou a banana verde, ela esperou amadurecer, ela chegou a ponto do apodrecimento, ou da ficar bem madura, mas bem madura, para poder fazer um doce de banana. E ele falou, e eu pensando que ela não tinha um plano. Ela tinha um plano para aquelas bananas. Olha bem para mim, Deus tem um plano para a sua vida. Às vezes você está verde, não dá. E às vezes você pensa que agora também não dá mais, porque agora já está a ponto do amadurecimento demasiado. Não, Deus tem um plano para a sua vida. Levanta a mãozinha direita e fala assim, o meu Deus tem um plano para a minha vida. Quem crê vai dando graças a Deus. E esse background, ele significa bagagem, conhecimento, base ou história. E aí, irmãos, a experiência de uma vida, o treinamento, o preparo, a formação que se teve ao longo dos anos, o tipo de educação, isso construiu para você uma base. Fala comigo assim, uma base. Agora fala assim, base, bem forte, base igual plataforma. E nas plataformas, a gente pode ser alavancados. Essas coisas vão conduzir você a ter uma alavanca na sua vida. Ó, eu não estudei. Como eu sinto falta de um estudo. Como eu sinto falta, como falta faz para mim um estudo. Vou contar uma experiência que eu tive há muitos anos. Eu era fã daqueles cantores do Ozone Music. Lembra deles? Ron Kenoly. Quem lembra do Ron Kenoly aqui? É do seu tempo? Ron Kenoly. Ron Kenoly, irmãos, para a igreja, ele é a mesma coisa. Fernandinho, hoje, perto do Ron Kenoly, desculpa, Fernandinho, se chegar até você é top das galáxias, mas é uma distância muito grande. Ron Kenoly era americano, tinha uma grande banda, trazia, nos anos 80, 85, um louvor maravilhoso, 90, o mundo cantou as suas canções, e o Brasil também. E um dia ele foi pregar na nossa convenção. E ele terminou a convenção, todo mundo vai almoçar, cada um vai para um lado, e eu fui almoçar numa churrascaria que tinha na estrada, ali na Marginal. E eu cheguei, o garçom falou assim, você tem que esperar lugar, porque se você, daqui a pouco já vaga lugar, que deu uma enchente, acho que o pessoal é crente. Eu falei assim, os crentes estão aqui, eu também sou crente, né? Senta ali naquela mesa. E eu sentei num sofá, ali num sofazinho, perto de uma pessoa. Irmãos, adivinha do lado de quem que eu sentei? Ron Kenoly, Marta. O Ron Kenoly estava aqui e eu aqui. Quando eu olhei assim, eu vi e falei, yes! Ele falou assim, yes! Eu estava diante da pessoa que eu tinha todos os CDs, todos os discos. Eu estava do lado da pessoa, irmãos, que eu tinha uma admiração. Ele falou assim, do you speak English? Eu falei, não tinha ninguém, não tinha Borba, não tinha Mateus, não tinha Lucas, não tinha ninguém, não tinha Natália, que pudesse ali, e nós ter um bate-papo, conversar. E ele ficou olhando na minha cara, aquele sorriso largo, bonito, assim, olhando assim, balançando, eu também balançando a cabeça. E eu falava, garçom, vem logo, chame esse homem para comer, garçom, que vergonha. Eu estou do lado da pessoa que eu podia trocar uma ideia, ganhar uma experiência aqui. Mas aquela plataforma eu não saltei. Eu não tinha preparação para aquilo. Naquela plataforma eu não saltei. Mas houve várias plataformas que eu saltei, irmãos. Saltei porque eu tinha preparo para algumas coisas.
Um dia lá em Peúna, uma mulher descobriu um rolo do marido dela. E a mulher pegou um revólver e deu um tiro na cabeça dela. Em vez de dar um tiro nele, deu nela. E ela morreu. E ela morre. E aí a cidade entrou em polvorosa. Quem que vai fazer o velório dessa mulher? Porque a Igreja Católica não faz, ou não fazia, velórios de suicida. E alguém lá, católico, apostólico, romano, da gema, falou assim, gente, isso aí não é para qualquer um, não. Isso aí só tem uma pessoa que faz isso, é o pastor Toninho, da Quadrangular lá. Ó. Pode ir lá que ele faz e vai dar conta do recado. E eu fui fazer. Eu tinha bagagem para aquilo. Eu tinha plataforma para aquilo. Aí eu cheguei, irmãos. Estava cheio. Muitos curiosos, mas muito também querendo saber o que o pastor ia falar. Ele vai falar que vai para o céu? Ele vai falar que foi para o inferno? Irmãos, a família já está sofrendo com a morte da pessoa. Como que um pastor vai chegar lá e falar assim, olha, eu sinto muito, mas foi para o inferno? Mas tem que falar a verdade. E eu falei a verdade. Primeiro eu comecei falando assim, quem julga, se você será julgado. Não julgueis para não ser julgados. Segunda coisa, eu falei assim, olha, entre a passamento para outra vida, eu tenho convicção do que eu vou dizer aqui para vocês, no grande amor e misericórdia no nome de Jesus, mas seguro, firme, olhando no olho de todo mundo e todo olhando no meu olho. Tinha umas 100 pessoas na sala, no ambiente. A família do lado, as crianças chorando, todo mundo ali. Eu disse assim, se essa mulher, porventura, quando ela fez a bobagem, falei de outro jeito, né? Ela deu tempo de pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. O Deus que eu sirvo, que é o Deus do católico, que é o Deus do quadrangular, da Assembleia, que é o Deus da congregação cristã do Brasil, que é o Deus de todos aqueles que acreditam no cristianismo, no Cristo da cruz, Ele é misericordioso para perdoar pecados. Aí eu fechei, eu tinha que fechar. E eu falei assim, e se você tem curiosidade, se ela foi para o céu, é melhor você aceitar Jesus como Salvador, porque quando você recebe Jesus como seu Salvador, Ele te dá vida e vida eterna. Só não bater o palmo porque não podia. Eu tenho certeza, aquele dia a igreja avançou naquela cidade, e todo mundo falou assim, é o pastor Toninho que tem que enfrentar essas situações. Aquela situação ruim promoveu a igreja. Olha bem para mim, hoje Deus pega qualquer situações difíceis para promover você. Você pode dar um glória a Deus? Tem coisas que você tem bagagem, tem coisa que você tem conhecimento, tem coisa que você tem base, tem coisa que você tem história. É como uma escada. É como uma escada. Coloca a escada. Para subir no próximo degrau, tem que subir degrau por degrau. Mas se Deus resolver fazer algo sobrenatural, e se Deus resolver fazer algo que não precisa de uma história, que não precisa de uma bagagem, que não precisa de um conhecimento, mas precisa de um início. Precisa achar um coração de fé. Precisa achar um coração disposto. E alguém disposto a dar uma ordem. Eu estou aqui hoje para dar uma ordem para você. No Templo Formosa, na porta do templo, esse templo, que quando era só ruínas, Deus deu uma palavra para Zorobabel, através de Ageu, de Malaquias,
de Zacarias que ele ia construir um grande templo e seria maior do que o primeiro. Este é o templo que estava o camarada. A porta de entrada estava lá. Porta formosa. Sabe o que ela significa? A porta formosa significa algo que floresce abundantemente na estação certa. Olha bem para mim. Algo que floresce abundantemente na estação certa. Você hoje está no lugar certo, a estação é hoje, e você vai florescer. Você pode dar um glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: hoje eu estou na porta certa, no lugar certo, e em nome de Jesus haverá crescimento. Olha o que a Bíblia diz: você é uma palmeira, meu querido. Você não vai se envergar, não. Você vai continuar crescendo de glória em glória, fé em fé. Você pode dar um aleluia aonde você está. Você está no lugar certo. Aplaudir, aplauda forte. Não economiza, não. E eles chegam, Pedro e João, porque eles iam orar. Hora nona, 3 horas da tarde, vamos buscar Deus, é a hora da oração, vamos lá para o templo. E quando eles estão chegando, está sendo colocado na porta formosa, no lugar onde as coisas florescem abundantemente, um aleijado de 40 anos. Quantos anos tinha o aleijado? Nascença. Nunca tinha andado, não tinha background, não tinha bagagem de andar, não tinha conhecimento em salto, não tinha história de corrida, tinha nada. Era apenas um aleijado dos pés. Nascença, 40 anos. Pedro chega, João chega, e o camarada já estende a mão pedindo uma esmola. E quando ele pede uma esmola, hoje, esses dias um amigo contou, eu não vi ainda, mas queria ver isso. Ele estava numa rua, e de repente uma pessoa foi pedir um dinheiro para ele, ele falou assim: eu não tenho troco, tem dinheiro? Ele falou assim: eu aceito um Pix. Abriu a camiseta, com o negocinho pendurado assim, o Pix dele. Aleluia. Eu espero que não aconteça comigo. O camarada pedindo uma esmola. Aí Pedro olha assim, só de parar, já cria uma expectativa. Vai vir 20, vai vir 5, vai vir 10, vai vir uma moeda. Vamos pensar junto. Uma moeda resolve o problema da pessoa? 50 reais resolve o problema da pessoa por um dia. 100 reais resolve o problema da pessoa? Por um dia. Esses dias eu acordei de manhã com uma vontade de dar 5 mil para alguém. A hora que eu saí de casa, a vontade passou, nem lembrava mais disso, lembrei agora. Mas olha bem para mim, 5 mil resolve o problema da pessoa? Por um mês, 2 meses, 3 meses. Pedro para, olha para ele, já criou uma expectativa que alguma coisa ia acontecer. Não tenho ouro e não tenho prata. Já murchou de novo. Está pior do que a gente. Acho que um mendigo falou assim: quer uns trocados? Isso que dá ser pregador. Eu profetizo na vida dos pregadores também. Seu bolso nunca vai estar vazio. Recebe essa bênção aí, nunca vai estar vazio. Aí, irmãos, olhou para ele e falou assim: mas eu tenho alguma coisa que você pode receber. O que eu tenho, eu te dou. Não tinha background, não tinha história, não tinha bagagem, não tinha conhecimento, não tinha base, não tinha história. Teve só o poder sobrenatural do nome de Jesus Cristo. Vai levantando a sua mão e dando glória. Levanta-te e ande.
Irmãos, aquele homem deu um salto sobrenatural na plataforma da história de Pedro. Irmãos, o homem não tinha história, mas Pedro tinha. Pedro confiava no que ele dizia. Ele andou com Jesus. Durante 3 anos e meio ele viu isso acontecer. Ele viu milagres acontecerem. Ele viu o sobrenatural acontecer. Ele viu a visitação do céu acontecer. Ele viu o que a presença de Jesus fazia no meio da multidão. E ele usou a plataforma de Jesus para mudar a história daquele homem. Ele disse assim: ande. O homem deu um salto. Você pode dar um glória a Deus. O homem deu um salto, começou a andar, saltar dentro do templo, e todo mundo sabia quem era o aleijado, que estava restaurado. E hoje eu tenho uma bagagem, você tem uma bagagem, você que está na live, eu tenho uma bagagem para você hoje, e a igreja quadrangular tem uma bagagem para você. Milhares de pessoas já foram transformadas pelo poder sobrenatural do nome de Jesus. Eu te dou uma palavra hoje: ande, receba para a sua vida, receba para a sua casa. O Gil está aqui? No culto hoje das 8 da manhã, o Gil deu testemunho com a Bianca do Benjamin. No primeiro ultrassom do Benjamin. Primeiro ultrassom. Lá vai o casalzinho jovem para fazer o ultrassom do sonho da gravidez. A criança tinha 20 centímetros. 20 centímetros, mas tinha um tumor de 10 centímetros. O tumor que estava na criança era metade do tamanho da criança. E eles então começaram a conversar com algumas pessoas de maior proximidade para contar a situação e colocar em oração. Todo ultrassom eles diziam: vai sair. Não vai estar o tumor mais. Que o tumor vinha aqui na coluna, aqui, ó. E como o Gil disse hoje, era um tipo de um rabinho que estava bem aqui em cima. Estava à vista. E todo o ultrassom estava ali. Não saiu. E vai para o parto. E era um tumor que precisava de um milagre. Vai para o parto. E quando a criança nasce, a expectativa dos dois é para que aquele mal não estivesse no corpo do Benjamin. Mas quando eles acordam, quando eles vêm, estava ali. Já sai do parto para 4 horas de cirurgia. E agora, vai perder a criança? 4 horas de cirurgia. E a igreja orando em nome de Jesus aqui. A igreja clamando em nome de Jesus. A família diante de Deus orando. 20 e poucos dias de UTI. O médico falou assim: você sabe fazer o curativo, eu libero para casa. Se não aprendeu o curativo, não libero. Uma criança recém-nascida usando a bolsinha intestinal. Tudo que ele contou, estou repetindo. Mas Deus foi fiel. Houve um salto sobrenatural. A operação cicatrizou. A criança é normal, você pode dar um glória a Deus por isso. O tumor foi retirado e o milagre aconteceu. E o Benjamin está lá vivo, salvo, abençoado. E já está dando um trabalho para nós aqui na igreja. Já vai correr pelos corredores aqui. Levanta a sua mão para o céu e fala assim: quando Deus põe a mão na bagagem de alguém, há um salto sobrenatural. Semana passada eu falei: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Você não sabe o que fazer? O Pedro e João sabia. Levante e anda. Você não sabe o que fazer? Eu tenho uma bagagem espiritual para dizer para você: vai dar certo. Irmãos, seu marido não se converte, sua esposa não se converte, seu vizinho não se converte, seu filho não se converte. Irmãos, Deus quebrou o coração de Faraó. Eu duvido que o coração da sua família é pior que o de Faraó. Deus faz coisas extraordinárias. Ele entra num sepulcro e vem um gadareno e ele fala assim: por que vieste me atormentar da hora? Jesus disse assim: sai deles. Podemos entrar nos porcos? Pode entrar no porco. Sai deles. Por isso que fala espírito de porco. Né? Pode entrar nos porcos, sim. E entrou nos porcos, e o gadareno sentado do lado de Jesus, aprendendo a palavra. O gadareno levanta:
estou indo embora. Não, deixa eu ir com o senhor. Eu falei, não, você não vai comigo, não. Você não vai comigo, não. Você vai lá mostrar para a sua casa o que eu fiz na sua vida. Vai lá e fala para eles, e você seja o pastor da sua casa. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quem vai comigo é os 12. Você vai para a sua casa e você vai mostrar o que eu fiz na sua vida. Olha bem para mim e nós vamos orar. Há um Deus nesse lugar que não precisa que o mundo tem, um background. Ele vai contar com tudo isso, mas você vai dar um salto sobrenatural. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.